Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar sequência aí na nossa aula. Estamos na apostila 3, aula 17 e 18. Nós vamos falar da circunferência trigonométrica. Então observe o seguinte, foi convencionado que a circunferência trigonométrica ela vai acontecer no sentido anti-horário. Beleza? Então aqui nós temos o eixo das abscissas, que é o eixo x, que veremos futuramente que é o eixo do cosseno. Nós temos aqui o eixo y, que futuramente veremos que é o eixo do seno. E aqui nós temos a origem. Então, a circunferência trigonométrica é a circunferência que ela possui um raio unitário, ou seja, tudo acontece nessa distância de 0 até 1, é o valor do seu raio. Então, aqui nós temos um ponto A, aqui nós temos o ponto B. A distância de O até A é igual a 1, a distância de O até B também é igual a 1. E nós temos um ponto aqui simétrico a A, que nós vamos chamar de ponto A'. E nós temos um ponto aqui simétrico a B, que nós vamos chamar de B'. Então, a nossa circunferência trigonométrica, ela é constituída por esses pontos. Nós podemos ter os arcos trigonométricos medidos em graus ou medidos em radianos. Então, nesse ponto aqui nós temos 0 rad e nós temos também 0 graus. Então, é feita uma abertura no sentido anti-horário até chegarmos no ponto B, onde aqui nós temos π sobre 2 rad ou 90 graus. Chegamos até aqui, onde nós temos π rad ou 180 graus. Chegamos até aqui, onde temos 3π sobre 2 rad ou 270 graus, até retornarmos novamente para o ponto A, onde nós temos 2π rad ou 360 graus. E esses pontos, A, B, A' e B', eles possuem coordenadas, não é? Então aqui nós temos a coordenada do ponto A, que é 1 e 0. Nós temos aqui a coordenada do ponto B, x0 e y1. A coordenada do ponto A', x menos 1 e y0. A coordenada do ponto B', nós temos x0 e y menos 1. Então, essa circunferência ela ficou dividida em 4 quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e aqui nós temos o quarto quadrante. Então, nós temos essas medidas, né, dadas em ângulos, em graus, ou dado o arco em radiano, ok? Agora nós vamos falar de arcos côncavos. O que são arcos côncavos? Dois arcos são côncavos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Então, dois arcos serão considerados côncavos quando possuírem a mesma origem e a mesma extremidade. É o que acontece aqui, ó. No ponto A nós temos 0 graus. Se nós dermos uma volta completa, a gente volta para o mesmo ponto, 360 graus. Então isso quer dizer que 0 e 360 são arcos côncavos. Então vamos utilizar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um ângulo. Vamos falar aqui que esse ângulo aqui, ó, esse arco, que vem de A até M, ele possui 10 graus. Então é um arco de 10 graus. Então, o arco AM, ele é igual a 10 graus. Nós vamos colocar aqui 10 graus. Só que, se nós sairmos do ponto A
e dermos uma volta completa na circunferência trigonométrica e chegarmos de novo no ponto M, então eu tenho um arco AM. Porém, ele deu uma volta completa e parou no ponto M. Então, 360 mais 10, nós temos 370. O que o 370 e o 10 são? São arcos côncavos, porque possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Pega outra caneta. Aí. Se nós sairmos do ponto A e dermos uma volta, duas voltas e pararmos no ponto M, então nós estamos a 360 mais 370, 730. Se nós sairmos do ponto A, dermos uma volta completa, duas voltas completas, três voltas completas e pararmos no ponto M, nós temos um ângulo de 1090 graus. Então, isso se repete num ciclo infinito. Então, esses arcos que nós vimos aqui, de 10, 370, 730, 1090, são chamados de arcos côncavos. Agora, o que vem a ser a primeira determinação positiva ou determinação principal? A primeira determinação positiva é saber qual é a correspondência desses ângulos na primeira volta, ou seja, em qualquer um dos 4 quadrantes. Então, a determinação principal aqui seria 10 graus, porque ele está dentro da primeira volta. Então, 10 graus é a determinação principal ou a primeira determinação positiva. Então, quem é a primeira determinação positiva do arco AM? É o 10 graus, mas ele é ao mesmo tempo 10 graus, 370 graus, 730 graus, 1090 graus, infinitamente, ok? Então vamos lá, galera. Olha para esse exemplo aqui. Dê a determinação principal dos seguintes arcos trigonométricos. A determinação principal desse arco de 1270 vai ser o resto da divisão desse arco por 360. Então veja bem, aqui nós temos 1270. Nós vamos dividir por 360. Aqui nós vamos ter o número de voltas. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9. 1, 10. Então aqui vai dar 0, 9, pegou emprestado, 1. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que foram dadas 3 voltas mais 190. Então, 190 é a primeira determinação positiva do arco de 1270. Então, 1270 corresponde a 190 graus, que seria o ângulo na primeira volta da circunferência trigonométrica. Tudo bem? Então, agora nós vamos para um exemplo em radiano. Então, aqui nós temos 23π sobre 5. Então, se eu tinha 1270 dividir por 360, eu tenho que dividir aqui 23π sobre 5, eu tenho que dividir por 2π. Agora, veja bem, nós estamos trabalhando com fração. E, se estamos trabalhando com fração, eu posso colocar nessa divisão o 2π, porém representado de outra forma. 2π com denominador igual ao denominador do arco dado. Se o denominador do arco dado é 5, eu posso escrever 2π com denominador 5. Por quê? 2π é igual a 10π sobre 5. Se eu dividir 10 por 5, vai dar exatamente 2π. Então, no lugar do 2π, nós vamos colocar 10π sobre 5. Para quê? Para trabalharmos com o mesmo denominador. Aí fica bem mais prático e mais fácil encontrar o número de voltas e o resto como
a primeira determinação positiva. Então vamos lá. 23π sobre 5 dividido por 10π sobre 5, que 10π sobre 5 é o mesmo que 2π. Então aqui vai dar 2. Então são duas voltas. 2 vezes 10π sobre 5, 20π sobre 5. Subtraindo de 23π sobre 5, vai dar exatamente 3π sobre 5. Ou seja, esse é o resto. Então o resto é sempre a determinação principal do arco, ou a primeira determinação positiva. Então podemos dizer que 3π sobre 5 é a determinação principal do arco 23π sobre 5. Beleza? Vamos lá. E agora, e se for negativo? E se eu estiver com um ângulo negativo, que foi percorrido no sentido horário? Tem algum problema? Nenhum. Nós vamos pegar o 920 e vamos dividir por 360. Então vai dar 2, 720, sobram 200. Só que eu sou um arco negativo. Então, esse 200 aqui, ele é negativo, mas a gente quer a primeira determinação positiva. Então, a gente tem que pegar o resto e retirar de 360. Então, 360 menos 200 é igual a 160. Então, o arco de menos 920, representado na primeira volta da circunferência trigonométrica, tem como arco côncavo o valor de 160 graus. Então, podemos dizer que 160 graus é a primeira determinação positiva do arco menos 920 graus. E o mesmo a gente vai fazer quando tivermos um arco em radiano. Então, nós temos aqui 27π sobre 4, nós vamos dividir por 2π. Como é uma fração, eu vou escrever o 2π como uma fração de denominador 4. Então, 2π é o mesmo que 8π sobre 4. Divide 8 por 4, vai dar 2π. Então, no lugar desse 2π aqui, ó, nós vamos colocar 8π sobre 4. Então, vamos fazer essa divisão. Então, vai dar 3. 3 vezes 8π sobre 4, 24π sobre 4. Subtraindo, vai dar 3π sobre 4. Mas 3π sobre 4, se aqui era negativo, né? A gente vai ter um arco negativo. A gente quer esse cara na primeira determinação positiva. Então, como aqui a gente retirou de 360, aqui a gente retira de 2π. Então, nós temos... Aqui vai dar 4 vezes 2, 8π, menos 3π. Então, nós temos aqui 5π sobre 4 rádio. Ou seja, o A 5π sobre 4 é a primeira determinação positiva do arco menos 27π sobre 4. Ou seja, 5π sobre 4 é a determinação principal do arco menos 27π sobre 4. Ok? Bom, agora nós vamos falar da expressão geral dos arcos. Então, nós temos aqui uma circunferência trigonométrica. Aqui nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, nós vamos tomar um ponto, um arco AM, qualquer. Vou pegar aqui π sobre 4, 45 graus. Então, aqui nós temos o ponto, aqui em cima, o ponto M. Então, nós temos aqui esse arco AM. E a sua medida aqui é π sobre 4.
Então, esse arco, ele vai ter uma correspondência através da simetria lá no segundo quadrante. Então, esse cara aqui, ó, ele tem uma correspondência no segundo quadrante, que eu vou chamar de ponto N. Por sua vez, esse arco AN tem uma correspondência no terceiro quadrante, que nós vamos chamar de ponto P. E esse cara tem uma correspondência no quarto quadrante, que nós vamos chamar de ponto Q. Então, tá aí. Então, qual é a correspondência desse ponto M no segundo quadrante? Ele corresponde a quanto no segundo quadrante? Ou seja, se o arco AM mede π sobre 4, então isso quer dizer, se nós sabemos que aqui é 0 rad, aqui é π sobre 2 rad, e aqui é π rad. E aqui 3π sobre 2 rad. Então, se esse ponto vale π sobre 4, quanto vale esse ponto? Esse ponto vale π menos esse ângulo aqui, que vale π sobre 4. Então, o arco AN, ele é igual a π menos π sobre 4. Então, dessa forma, nós vamos encontrar o valor correspondente ao arco AN no segundo quadrante. Então, AN é igual a 4π menos π, então o arco AN é igual a 3π sobre 4 rad. Então, aqui nós temos π sobre 4 rad. Então, nesse ponto, π sobre 4. Nesse ponto, 3π sobre 4. E no ponto P? Qual é a correspondência desse arco lá no ponto P? Sair de A e parar em P. O seu rebatimento no primeiro quadrante vai ter qual valor lá no terceiro quadrante? Então, o arco AP, ele mede, daqui até aqui, ele mede π mais π sobre 4. Então, o arco AP mede π mais π sobre 4. Então, o arco AP é igual a 4π mais π. Então, AP é igual a 5π sobre 4 rad. Então, esse cara aqui tem um valor de 5π sobre 4 rad. E no quarto quadrante, seria o arco de A até Q. Então, de A até Q, qual é a correspondência no primeiro quadrante? Está faltando quanto? Está faltando π sobre 4 para chegarmos em 2π. Então, 2π menos π sobre 4 é igual a P igual a 4, que vai dar 8π menos π. Então, o arco AP é igual a 7π sobre 4 rad. Então, aqui nós temos 7π sobre 4 rad. Então, o arco AN de π sobre 4, sua correspondência no segundo quadrante é 3π sobre 4. No terceiro quadrante, 5π sobre 4. E no quarto quadrante, 7π sobre 4 rad. Ou seja, como que nós vamos fazer para encontrar a correspondência de um ângulo alfa no segundo quadrante? Então, no segundo quadrante fica π menos alfa. No terceiro quadrante fica π mais esse arco alfa. E no quarto quadrante fica 2π menos o arco alfa. Se o alfa não estiver em radiano, estiver em graus, aqui fica 180 menos alfa. Aqui nós temos 180 mais alfa. Aqui nós temos 360 menos alfa. Então, nós podemos corresponder em todos os quadrantes o arco que está no primeiro quadrante. Ok? Então, galera, a gente vai falar da expressão geral dos arcos. O que vem a ser uma expressão geral dos arcos? Quando nós temos uma relação trigonométrica
que está representada apenas na primeira volta, ela vai ter lá que o valor está compreendido entre 0 e 2π. Porém, nós estamos falando de arcos côngruos e esses arcos, eles são infinitos. Eles têm início, eles têm a origem em um ponto e extremidade em outro ponto. Então aqui nós temos o arco π sobre 4, mas se nós dermos mais uma volta, nós teremos um outro arco côngruo a ele. Se dermos a segunda volta, vamos parar novamente nessa extremidade do ponto N. Então, como que nós representamos esta expressão dos arcos infinitos que nós temos, que tem origem e extremidade no mesmo ponto? Então, vamos utilizar como exemplo de expressão geral dos arcos que tem extremidade nos pontos, primeiro, do ponto N. Então, N vai ser igual a π sobre 4 mais 2, vamos chamar de N, N vezes 2π. O que é esse N? Esse N é o número de voltas que eu posso dar na circunferência que eu volto para essa extremidade. Então, o valor do meu N tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Então, π sobre 4 mais 0, se o meu N for 0, mais 0 vezes 2π, isso aqui some. Então, eu estou no primeiro quadrante, na minha primeira volta. Se eu tiver o N igual a 1, então é π sobre 4 mais 2π. Então, π sobre 4 mais uma volta completa. Opa, voltei para o mesmo ponto N. Se meu N for 2, 2 vezes 2π, 4π. Ou seja, eu estou no π sobre 4 e dou duas voltas completas e retorno para o mesmo ponto. Então, esta seria a expressão geral do arco com extremidade no ponto N. Como seria a expressão geral do arco com extremidade em N? Se eu quero começar lá naquele arco a N, eu estou nesse ponto. Então, nesse ponto, eu sou 3π sobre 4. Beleza? Mas, como eu quero uma expressão geral, eu coloco N vezes 2π. Ou seja, esse N tem que pertencer aos inteiros. Então, eu estou aqui em 3π sobre 4. Então, meu N é 0. Isso aqui desaparece. Se meu N for 1, 3π sobre 4, mais uma volta. Eu volto para esse ponto. Se meu N for 2, 3π sobre 4, mais 2 vezes 2π. Ou seja, 3π sobre 4, mais duas voltas na circunferência. Ok? Vamos para o ponto P. No ponto P, nós temos que a expressão geral do ponto P seria 5π sobre 4, mais N vezes 2π, com N pertencente aos inteiros. E para o ponto Q, nós teríamos 7π sobre 4, mais N que multiplica 2π, com N pertencente aos inteiros. Então, essas são as expressões gerais que nós temos para cada um desses 4 pontos expressos ali no nosso círculo trigonométrico. Ok? Damos sequência aqui no exemplo. Agora eu quero ou o ponto M ou o ponto N. Então, como que fica a minha expressão geral dos arcos? π sobre 4 mais N que multiplica 2π ou 3π sobre 4 mais N que multiplica 2π com N pertencente aos inteiros. Eu quero um ou outro. Então, eu posso estar aqui ou aqui. Ponto P ou Q? Então, o ponto P é 5π sobre 4 mais N que multiplica 2π ou 7π sobre 4 mais N que multiplica 2π com N pertencente aos inteiros. Agora, M ou P? Observem que M e P, eu quero esse ponto ou esse ponto. Eles são opostos, são simétricos, certo? Então, ó, de M até P, eu andei meia volta na circunferência. Então, se eu quero M ou P, eu tenho π sobre 4 mais N que multiplica π, com N pertencente aos inteiros. Vamos ver se isso é verdade? Se meu N for 0, isso aqui desaparece. Eu fico apenas com π sobre 4. Estou aqui. Mas se meu N for 1, eu tenho π sobre 4 mais π. Então, mais π, eu estou no ponto P. Se aqui for 2,
2π. Então, de π sobre 4, eu dou uma volta inteira e paro no n. E assim sucessivamente. E o n é o quê? N é o que é o mesmo caso. N e Q. Eles estão simétricos. Então, nós temos 3π sobre 4 mais n vezes π. Toda vez que eles cruzarem passando pela origem, não é n vezes 2π, é n vezes π, ok? Agora, m ou q, eu quero m ou q. Observem que a distância de A até m é igual à distância de A até q. Porém, aqui eu estou no sentido horário e aqui eu estou no sentido anti-horário. Então, para facilitar a nossa resposta, nós podemos colocar mais ou menos π sobre 4, porque 7π sobre 4 corresponde a menos π sobre 4, que é essa distância aqui para baixo. Então, mais ou menos π sobre 4 mais 2, mais n vezes 2π, com n pertencente aos inteiros. Então, mais π sobre 4 eu estou no ponto n, menos π sobre 4 eu estou no ponto q. N ou P, então nós estamos lá no ponto N. Então eu tenho 3π sobre 4 positivo, se eu vier ao contrário, 3π sobre 4 negativo. Então, mais ou menos 3π sobre 4 mais n vezes 2π, com n pertencente aos inteiros. Então, a nossa aula de hoje, galera, vai até essa parte da expressão geral de arcos. Vimos a circunferência trigonométrica, vimos arcos côncavos e vimos a determinação positiva, que é a determinação principal do arco, e a expressão geral dos arcos. Vamos agora para os exercícios, ok? Então vamos lá, galera. Exercício número 1. Diga a que quadrante pertence cada um dos arcos. π sobre 6. Bom, π vale 180, então 180 dividido por 6, 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. Então, vamos fazer aqui uma circunferência trigonométrica. Então, 30 graus, se aqui é 90, ou π sobre 2, então 30 graus pertence, que é o mesmo que π sobre 6, pertence ao primeiro quadrante. 7π sobre 6. Então, 7 vezes 180 dividido por 6. 180 dividido por 6, 30. 7 vezes 30, 210. Então, 210, nós estamos 180, 210, está aqui. Então, 7π sobre 6 é o mesmo que 210 graus. Então, nós estamos no terceiro quadrante. Agora, menos π sobre 3. Então, menos 180 sobre 3 é igual a menos 60 graus. Então, se nós andarmos no sentido horário menos 60 graus, isso aqui é o mesmo que menos π sobre 3. Então, nós estamos no quarto quadrante. E menos 5π sobre 4. Então, é menos 5 vezes 180 dividido por 4. 180 por 4, 45. 5 vezes 45 menos 225. Então, menos 225, saindo daqui, aqui nós temos 90, 180, menos 225, está no segundo quadrante, quando nós percorrermos no sentido horário, por ser um arco negativo. Então, aqui nós estamos no segundo quadrante. Ok? Bom, no exercício número 2, ele pede a determinação principal dos arcos, ou seja, a primeira determinação positiva de cada um desses arcos. Então, nós temos aqui, ó, 1850 graus. Onde esse cara está na primeira volta da circunferência? Então, nós vamos pegar o 1850 e vamos dividir por 360. Então, nós temos aqui 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30, vão 3, 5 vezes 3, 15, 18. Então, nós temos um resto de 50 graus. Ou seja, 50 graus é a determinação principal
do arco de 1850 graus. Ok? Agora nós temos aqui um arco negativo, menos 1470. Então vamos fazer 1470 dividido por 360. Então vai dar 4 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24, 1, 2. 1440. Então sobra 30. Então eu posso pegar esse resto como resposta? Não. Por quê? Porque o arco é negativo. Se ele é negativo, eu tenho que retirar 30 de 360. 360 menos 30 é igual a 330. Então isso quer dizer o quê? Que 330 é a determinação principal de menos 1470. Beleza? Então vamos para a letra C. Estamos em radiano. Então nós temos 25π sobre 4, que nós vamos dividir por 2π. Mas sabemos que 2π com o denominador 4 é o mesmo que 8π sobre 4. 8 dividido por 4, 2π. Então no lugar de 2π, nós vamos colocar 8π sobre 4. Então, nós vamos multiplicar. Vai dar 3 vezes 8π sobre 4, 24π sobre 4. Então, 24π sobre 4 menos 25π sobre 4 vai dar π sobre 4. Isso quer dizer que π sobre 4 é a primeira determinação positiva ou a determinação principal de 25π sobre 4, desse arco aí. Ok? Letra D. Outro arco em radiano, porém negativo. Então vamos fazer 34π sobre 3 dividido por 2π. Então, 2π com denominador 3 vai ser 6π sobre 3, que é igual a 2π. Então, no lugar de 2π, nós vamos colocar 6π sobre 3. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 6π vai dar 30π sobre 3. Para 34π sobre 3, 4π sobre 3. Mas esse é o nosso resultado? Esta aqui é a determinação principal? Não, porque o arco é negativo. Então, nós temos que retirar de 2π, 4π sobre 3. Então, aqui vai dar 6π menos 4π, então 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3 é a determinação principal do arco 34π negativo sobre 3. E a letra E, 1958 graus. Então, 1958 graus dividido por 360. Por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, com 3. 5 vezes 3, 15. 3, 18. Então, sobra 158. Então, 158 graus é a determinação principal do arco de 1958 graus. Beleza? Então, galerinha, se liga só. Na questão número 3, está dizendo assim, ó, nas questões a seguir, escrever o conjunto das determinações dos arcos assinalados em cada figura, conforme os casos representados abaixo. Então, nós temos essas duas primeiras circunferências trigonométricas, e aí tem duas caixas aí, ó, que já vem com a resposta. Ou seja, se aqui é alfa, se estiver em radiano, alfa mais n que multiplica 2π. Ou alfa mais n que multiplica 360. E no segundo, ele está pedindo o ponto P ou o ponto Q. Ou seja, então nós temos alfa mais nπ ou alfa mais n vezes 180. Aí, nós temos a letra A, B, C e D. Esses quadradinhos aí deveriam estar em branco, que era para vocês fazerem o exercício, só que ele já vem com a resposta aí. Então, vamos ver como que a gente vai aplicar esse cara aqui, ó.
Aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Estamos saindo de A e indo até P. Então aqui fica 60 graus, mas se eu quero retornar para ele, ou seja, eu quero saber todos os arcos que têm extremidade no ponto P, então fica 60 mais N vezes 360, ok? Então vamos lá, galera, para a letra B. A letra B está em radiano, então ele quer esse arco de A até P, π sobre 2. Então nós temos π sobre 2 mais N vezes 2π. Então, se eu quero parar nesse ponto aqui, π sobre 2, uma volta. π sobre 2 mais 2π, duas voltas. π sobre 2 mais 4π e assim sucessivamente. Aqui ele quer o ponto P ou o ponto Q. Então, nós temos 60 mais N vezes 180. 60 eu estou aqui. Se eu não tiver nenhuma volta, o N for 0, eu continuo nesse ponto. Se meu N for 1, eu vou estar nesse ponto. Se meu N for 2, eu vou estar nesse ponto. Então, aqui ele quer o P ou o Q. O mesmo ocorre aqui na letra D. O ângulo é π sobre 2, 90. Mas ele quer ou o ponto Q, ou o ponto P, ou o ponto Q. Então, fica π sobre 2 mais N vezes π. Ok? Lembrando que esse N, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Exercício número 4. Completar nos círculos trigonométricos a seguir a primeira determinação positiva em graus e radianos dos arcos com as extremidades indicadas. Então, vamos lá. No primeiro exemplo aqui, no primeiro exercício, letra A, nós temos aqui um ângulo de 30 graus. Qual é a referência desse ângulo de 30 graus no segundo quadrante? Aqui é 180 menos 30, então ele vale 150 graus. E quanto que ele vale em radiano? Então, se é π sobre 6, então é π menos, por aqui, π menos π sobre 6. Então, vai dar 6π menos π sobre 6, que é igual a 5π sobre 6. Então, esse cara aqui é 150 graus, ou 5π sobre 6. Esse cara no terceiro quadrante, então é 180 mais 30, 210 graus. Ou, em radiano, π mais π sobre 6. Então, vai dar 6π mais π sobre 6, que é igual a 7π sobre 6. Então, aqui é 210 ou 7π sobre 6. Esse cara aqui, 30, quanto falta para chegar em 360? Então, ele é 330. Ou 2π menos π sobre 6. Então, vai dar 12π menos π sobre 6, que é igual a 11π sobre 6. Então, esse cara aqui, nesse ponto, é 330 ou 11π sobre 6. Ok? Então, estas aqui são as determinações que nós estávamos procurando para uma representação de um ângulo de 30 graus. Na letra B, nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Então, quem que é esse cara representado no segundo quadrante? 180 menos 45. 180 menos 45, 135 graus. π sobre 4, então, π menos π sobre 4. Então, vai dar 4π menos π, que é igual a 3π sobre 4. Então, esse cara aqui nesse ponto é 3π sobre 4. 45 no terceiro quadrante. Então, vai ser 180 mais 45. 180 mais 45, 225 graus. Então, π mais π sobre 4. Então, aqui vai dar 4π mais π, então temos 5π sobre 4. Então, nesse ponto aqui é 225, ou 5π sobre 4. Nesse ponto aqui, 315.
360 menos 45, 315. Ou 2π menos π sobre 4. Então, vai dar 8π menos π. Então, nós temos 7π sobre 4. Então, é 315 ou 7π sobre 4 radianos. Ok? Vamos para a letra C. Nós temos aqui no primeiro quadrante um ângulo de 60 graus. No segundo quadrante ele vai ser 180 menos 60, 120 graus. Ou π menos π sobre 3 vai dar 3π menos π sobre 3, que é igual a 2π sobre 3. Então nós temos 120 graus ou 2π sobre 3. No terceiro quadrante seria 180 mais 60. 180 mais 60, 240. Ou π mais π sobre 3. Até aqui é π, passando π sobre 3 de π. Então nós temos 3π mais π, que é igual a 4π sobre 3. Então nós temos 240 ou 4π sobre 3. E aqui teríamos 360 menos 60, 300. Ou 2π menos π sobre 3. Então vai dar 6π menos π sobre 3, que é igual a 5π sobre 3. Então tá aí a letra C do número 4. Então vamos lá, galera. Vamos calcular um cosseno de 2.280. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar 2.280 e dividir por 360. Vai dar 6, 6 vezes nada, nada, 36 vão 3, 16, 18, 19, 20, 21. 2.160, então sobra 120. Então isso quer dizer que o cosseno de 2.280 é igual ao cosseno de 120. Então vamos para a circunferência trigonométrica. Está aqui. Horrível, mas está aqui. Beleza? Então vamos ver. Um ângulo de 120 graus. 120 graus está aqui no segundo quadrante. Então, a sua representação no primeiro quadrante é um ângulo de 60 graus. Se é o cosseno de 60 tem o mesmo valor do cosseno de 120, porém o cosseno de 60 está no lado positivo e o cosseno de 120 está no lado negativo. Então o cosseno de 2.280 é igual ao cosseno de 120, que por sua vez é igual a menos o valor do cosseno de 60. Então o cosseno de 2.280 é igual a menos meio, que é o cosseno de 60 vale menos meio. Galera, vamos ficando por aqui que o vídeo está ficando um pouquinho longo e na nossa aula eu vou continuar no plantão de dúvidas fazendo os exercícios 6, 7, 8 e 9 e retirando a dúvida de vocês caso exista, ok? Um forte abraço em todos, até a próxima aula.